Boa tarde, galerinha do sexto ano. Hoje eu vou estar falando sobre frações próprias e frações impróprias. Vamos lá. Em todas essas frações, o numerador é menor do que o denominador. Então, o numerador ele é menor do que o denominador. Você pode ver esses exemplos. Isso tem que ser diferente de zero. O denominador diferente de zero, não pode ser zero. Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração própria. Então, se em uma fração, o numerador, ele é menor do que o denominador, ele se chama fração própria. Certo? E aí vem a definiçãozinha aqui da fração própria. O que é fração própria? É uma fração própria representa parte de um inteiro. Ou seja, quantidades maiores do que zero, certo? E menores do que 1. Então ele sempre vai estar entre 0 e 1. Maior do que zero, ele tem que estar maior do que zero. Vamos supor que f, a fração própria, tem que estar entre maior do que zero e menor do que 1. Então ela sempre vai ser nessa assim, fração própria. Agora vamos falar sobre fração imprópria. É o mesmo sentido, só que é inverso. O denominador é menor do que o numerador, já é o contrário. E aí eu vou colocar a definiçãozinha explicando melhor para vocês. Vamos lá. Continuando, galerinha, falando sobre frações impróprias. A definição diz assim: uma fração que não é própria é chamada fração imprópria e representa quantidades iguais ou maiores do que 1 ou número 0. Então, exemplo disso: 7 quartos. Eu tenho 4 quadradinhos, que é o que representa, e 7 é a quantidade que está preenchida. No caso aqui seria 8, mas esse 8 aqui não está preenchido. Então fica 7 quartos. Isso é uma fração imprópria. Outro exemplo: 3 meio, no caso, significa que eu tenho aqui parte de 2 cantos, era para ser 4. Como não está preenchida, ele só considera esses 3 valores. Então fica 3 meio, certo? Que a de meio é a divisão que foi feita em cada um. Aí vem uma observação. Ele fala assim: em uma fração imprópria, o numerador representa a quantidade de partes que são consideradas. O que é isso? Por exemplo, esse aqui, quem está sendo considerado daqui? As partes preenchidas. Aqui está sendo considerado? Não, porque se tivesse sendo considerada, aqui seria 4. Se estivesse sendo considerado. Como aqui não está sendo considerado, só está sendo considerado 1, 2, 3, esse. Então, é o que ele fala. Em uma fração imprópria, o numerador representa quantas partes são consideradas, certo? Foi essas aqui as partes consideradas. E o denominador representa a quantidade de partes iguais em que se dividiu cada unidade. Então, aqui foi dividido em 2, Aqui também foi dividido em 2, Então, por isso que ele aqui está meio, por 2. E aí um terceiro exemplo, por exemplo, nesse caso aqui foi quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes. Quantas partes foram preenchidas? No caso do numerador: 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui seria fração imprópria. Beleza? Vamos para a outra. Dando continuação, vai falar assim:
algumas frações impróprias podem ser escritas na forma mista, né? Então vamos supor, tem esse quadrado, né, que está cortado em duas partes, no caso 4 partes, cada um, ele está todo preenchido, então ele tem dois inteiros, está todo preenchido, ele tem 2 inteiros, e aqui o terceiro, ele tem 3 preenchidos, considerando 3 preenchidos, e 4 partes divididas, então ele pode se tornar um número misto. Então ele vai ficar 2 inteiros. Como é que lê isso aqui, ó? Vai ficar um número misto. Como é que lê isso aqui? 2 inteiros e 3 quartos, né? Então ele se tornaria esse número misto, certo? Então, em algumas frações impróprias pode acontecer isso. Vamos lá. Agora vamos falar sobre fração aparente. O que é fração aparente? É um caso particular, né, de uma fração imprópria que representa um número natural. Por exemplo, eu tenho essa parte aqui dividida em 4 partes. Então o que é que acontece aqui? Considerando 4 partes inteiras, certo? Está preenchidas e foi dividido em 4 partes. 4 dividido para 4 é uma unidade. Então ficaria uma unidade, né, nesse caso. Nesse caso aqui, peguei, dividi em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, a outra também 6 partes, as duas estão preenchidas, né? Então o que é que acontece? 6 mais 6 dá 12, 12 dividido para 6, que vai 6 partes, né, divididas, vai dar 2 unidades, então 2 unidades preenchidas, né? Seria essa os exemplos de que é fração, né, aparente, certo? Vamos fazer alguns exemplos agora. Continuando aqui, pessoal, eu vou fazer um exemplo, certo? Esse exemplo está na página 168, nessa atividade. Ele fala assim: classifique em própria ou imprópria e quais são aparentes, né? Então aqui, ó, já sabemos que 14 dividido para 7 dá 2, certo? Isso implica que ela é uma fração imprópria, né? Ela é uma fração imprópria, porque o numerador ele é maior do que o denominador, né? E aparente. Por que aparente? Aparente, porque ela é divisível, que dá 2 unidades, né? Deu 2 unidades. Se deu 2 unidades, deu para dividir, ela é aparente. Continuando. 6 quintos. Ela é o que? Própria, imprópria e aparentes, né? E aparente. Ela é imprópria. Ela é imprópria. Pois o que? Pois o numerador ele é maior do que o denominador, então ela é imprópria. Já aceitou. A C é 3 décimos. Ele é o que? Ele é própria, imprópria, aparente. Ele é própria, né? Própria. Própria, pois o denominador ele é maior do que o numerador. Então seria essa a resposta. Entender. Entender, ele é o que? O numerador ele é maior do que o denominador? Sim. Então ele é o que? Ele é imprópria. Ele é imprópria. É aparente? Não. Por quê? Porque não dá para dividir aí, né? No caso, não é divisível. Mas, então... Deixa eu ver... não é divisível. Bora lá. A quarta, ele é o que? 4 dá para dividir por 2? Sim. É o que? Dá 2. Então significa o numerador ele é maior do que o denominador, ele é imprópria. Ele é imprópria. E aparente. Né? Aparente, pois que tem aqui 2 unidades, né? Deu para fazer 2 unidades. Certo? A F.
ele é própria e imprópria. Vamos ver. O denominador é maior do que o numerador. Significa que ele é o quê? Própria. E aí, pessoal, em base disso que eu ensinei, vou deixar a atividade para vocês, certo? Deixar a atividade para vocês na página. Vocês vão conferir essa página 68, 168 e 169, certo? Vocês vão fazer as questões da 1, A2, A3 e 4, né? Então você vai da 1, A2, 3 e 4. Em base do que eu ensinei sobre o que é fração própria, o que é fração imprópria e aparente, e relacionando o número misto, né, com fração imprópria. Então, em base disso, dá para vocês fazerem essa atividade. Imprópria, numerador maior do que denominador, e aparente quando é divisível, que dá a unidade, né? Própria, quando o denominador é maior do que o numerador, né, sendo ele entre 0, maior do que 0 e menor do que 1, certo? Vou estar encerrando aqui por hoje, né? Até a próxima aula e um bom estudo para vocês.